tivemos algumas investidas de Satanás, mas olha nós aqui de pé, Senhor, dizendo obrigado, Senhor. Somos mais do que vencedores pela Tua palavra. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu quero Te agradecer por esta oportunidade, aonde vamos falar. Já cantamos, agora vamos para a melhor parte, que é a Tua palavra. Ela que nos corrige, que nos ajuda, que nos abençoa e que principalmente nos dá esperança para o dia de amanhã. É pela Tua palavra que vivemos, é pela Tua palavra que estamos em expectativa, Senhor. Agora, enquanto eu leio a Tua palavra, eu peço que o Senhor me ajude, Pai, porque eu necessito de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Boa noite a todos, amém? Estava com saudade dos irmãos, e confesso que foi um prazer quando me disseram se eu queria vir até aqui. Eu falei, vou com certeza. E aí me avisaram, talvez não vai ter um grupo grande lá. Eu falei, se tiver um lá eu já estou feliz, amém? Então vamos, antes de eu entrar na minha mensagem, no que eu quero falar rapidamente, eu quero deixar aqui uma expressão minha, que eu gosto de falar, é sobre esse pequeno cartão, amém? Esse aqui, para muitos, pode ser algo muito simples, mas eu sempre digo, e eu tenho tido essa experiência, tive lá em Londrina, Paraná, que imagina você entregar esse cartão para uma pessoa, e lá no outro lado da eternidade, alguém se aproximar de você e falar, minha irmã, meu irmão, quando eu estive lá na terra, você me ajudou muito. E você falar assim, mas eu não te conheço, eu não te vi. Daí a pessoa vai dizer assim, espera um pouco, deixa eu te explicar o que aconteceu. É que lá na terra, quando eu estive lá, você se aproximou de mim e você me deu um simples cartão. É simples, não é? E depois daquele cartão, eu tomei a decisão de servir a Deus, de acompanhar as lives, e eu entreguei a minha vida ao Senhor, e por causa daquele cartão, hoje eu estou aqui. Você imagina qual vai ser o teu sentimento, a tua sensação? Porque você sabe que a Bíblia diz que muitos ganharão a passagem para a eternidade, ganharão a salvação por causa de um copo de água. Agora imagina, você tem o poder de continuar passando aquilo que há de bom, amém? E aí você vai estar lá, a pessoa vai estar lá, vai estar alegre, e talvez você nunca teve relacionamento. O irmão Brana disse que ele entrou na visão, e naquela visão, o irmão Brana disse que se acercou uma menina nova perto dele, e ele disse assim, mas eu não te conheço. E a voz disse assim, ela era uma senhora de 90 e tantos anos, quando você ganhou ela lá na terra, amém? Então eu acredito que lá nós estaremos com corpos maravilhosos, amém? Então, não percamos tempo, vamos evangelizar, vamos entregar, vamos convidar, porque aqui atrás desse cartão, eu tenho mais um aqui, tem um segredo. Sabe qual que é o segredo? Nós estamos buscando o último eleito para ir para casa. A hora que entrar o último, eu batizei um agora aqui em Londrina, 2 semanas atrás, e lá dentro da água eu disse para aquele irmão, eu tenho uma expectativa essa noite, eu vou te batizar em nome de Jesus Cristo, irmão Ricardo, e falei assim para ele, e talvez amanhã cedo dá o arrebatamento, porque se eu não tiver nessa expectativa que logo o último entra, eu estou frustrado. Esse mundo, essa terra não tem nada mais para oferecer. Eu conheci algo celestial, e o meu profeta disse que lá é maravilhoso. Não tenho mais nada para fazer aqui, eu quero voltar para o meu lar, amém? Então, aproveitando os irmãos de pé, não perca tempo, quando o último entrar nós vamos embora, amém? Quero ler Josué capítulo 1,
versículo 2. Aqui, a Bíblia vai narrar a morte de Moisés. Deus chama Moisés e diz: agora daqui tu não desce, e daqui agora você vai ser substituído por alguém que já está pronto para assumir o teu lugar. E a Bíblia vai dizer assim, e quero discorrer um pouco desta maravilhosa palavra que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Então, agora daqui para frente a conversa vai ser com Josué. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Aqui está a instrução. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Com quem que ele estava falando aqui? Com quem? Josué? Ele estava falando comigo. Elias, ninguém poderá te resistir. E ele disse mais: eu estou contigo. Agora ele vai continuar dizendo aqui: olha, mas Deus sempre requer algo. Deus não gosta de ver o homem de braço cruzado. Esforça-te, o 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, para que medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque enquanto farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Pai, esta é a tua palavra, e não há outra, Senhor. Não há nada melhor, não há nada mais eficaz. Agora nos abençoa aqui, mais este momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos num pequeno grupo, mas eu quero dizer que eu estou feliz, estou alegre. Cheguei aqui em Recife, sexta-feira, era 2 horas da manhã, peguei o carro, fui até João Pessoa, cheguei perto das 5, estamos aqui para um momento especial, um momento de virada, amém? E recebi quando cheguei aqui, porque a vida de um obreiro e de um homem que trabalha muito como eu, não tenho muito tempo para correr atrás de muita coisa, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que nós teríamos um culto em, esqueci o nome da cidade agora, Campina Grande, que vai ser amanhã, e que o encerramento seria aqui em Recife. Fiquei muito contente. Então amanhã no domingo aqui terá muitos irmãos, e estamos em expectativa para o que o Senhor fará, amém? Então é muito importante que seguramos
todas as coisas em oração, e como disse o profeta, no fundo, clama o fundo, estar em expectativa, porque o irmão Brana diz que você recebe aquilo que você espera. Se você veio hoje aqui para achar defeito, certamente o diabo lhe dará muitos, mas se você veio para uma bênção especial, o Senhor está no nosso meio aqui, amém? Ele está deste púlpito até a última cadeira, até o último banco, e Ele vai nos abençoar, amém? Então eu quero deixar aqui, e eu sou contente com Deus, pois eu estava vindo para cá, e eu quero deixar esse testemunho aos irmãos, e eu queria comprar um terno, eu quero deixar esse testemunho aqui, antes de eu entrar aqui na minha meditação. Irmão Ricardo, eu estava ali, e eu falei para a esposa, vamos se programar, porque começo de outubro eu vou comprar um terno, quero um terno bege, um terno mais clarinho, e eu preciso guardar dinheiro, porque como eu prego, eu tinha 3 ternos, e eu, lá em Joinville, Londrina, são 4 cultos, né? Então são 4 ternos diferentes. Aí eu disse, porque a gente soa, né? Então eu falei, vou comprar mais um, fecha 4, aí vou ter um pro final de semana, porque eu não tenho nada contra quem faz, mas quem não faz, né? Mas eu repito muita roupa nos cultos. Então tem vezes que soa e não dá. Então às vezes eu coloco a calça preta com o terno cinza. Aí você usa o mesmo terno, mas joga uma gravata diferente. E a gente vai fazendo, sabe como que é as coisas. E aí eu falei assim, vamos começar a orar, porque a palavra diz que tudo que for fazer tem que ser orado, tem que ser pedido. Eu falei para a esposa, vou orar, vou dobrar meu joelho. E falei assim ao Senhor, Pai, eu quero um terno bege, clarinho, que era o meu desejo. Eu já tinha o preto, já tinha o cinza, já tinha o azul, então faltava o bege. E aí eu fui, meus irmãos, e orei pelo terno, e a esposa disse, então vamos esperar, o cartão vira. Sabe que tudo é uma questão de estratégia, né? Porque muitas vezes não basta somente ter Deus, tem que ser inteligente, porque Deus gosta de gente inteligente, amém? Deus deu aqui para Josué e mandou ele se esforçar, mas muitas coisas ele não sabia como fazer. O irmão Brana, ele disse assim, Senhor, eu vou a esse povo, mas me dê visões, como eu devo fazer e como vai ser. Aí Deus disse, não, eu estou te enviando a um povo de fé, um povo que exercita a fé. Como que você vai chegar lá sabendo de tudo? Não, você tem que exercitar a tua fé, William Brana. E ele veio, muitas vezes não sabia como, não sabia onde, mas ele sabia que ele tinha um esforça-te, como Deus vai falar, como Deus está falando essa noite. Então eu dobrei meu joelho e disse, bom, vou esperar, vou fazer. E lá em Joinville os ternos são meio caros, é na questão de R$1.000, 1.400, dependendo do terno. E até o irmão Brana deu um conselho, quando for comprar um terno, compre um terno bom, para que você que prega, que soa, para que ele dure pelo um bom tempo. Então estava nós orando, e um dia eu já estava programando, já tinha visto o terno, e eu disse, eu vou comprar o terno. E chegou um irmão, e ele disse, irmão Elias, eu preciso que o irmão venha até uma padaria, que eu quero tomar um café com o irmão. Eu disse, tá bom, vamos marcar, terça-feira tem culto, pode ser na quarta de manhã. E eu fui até lá, cheguei lá, atendi aquele irmão. E olha só que muitas vezes o diabo, ele quer bagunçar as coisas. E eu me preparei, eu jejuei, porque eu falei, vai que esse irmão vai me contar que está traindo a esposa. O que eu vou falar? Ou vai dizer que esse irmão está com câncer, o que eu vou fazer? Eu tenho que estar preparado. Eu orei, me preparei e fui. Cheguei lá, irmão Ricardo, não aconteceu nada. Ele falou, estou agradado contigo, estou alegre. E falou que Deus tinha abençoado a vida dele. E ele disse, irmão, chegou um dia tal, e ele falou, o dia tal, e disse até a hora, e eu associei, foi bem o dia que eu estava orando, e ele falou assim, Deus me mandou trazer um presente para ti. Eu falei, então tá bom, mas eu não estava pensando em terno, já estava tudo certo, queria fazer do meu jeito. Irmão Ricardo, e ele falou, então eu vou te dar o presente lá no carro. Eu falei, então vamos. Aí cheguei lá, irmãos, aí ele abriu o porta-malas do carro dele, e eu vi, adivinha o que estava lá? Um terno. Mas eu fiquei olhando assim, eu falei, não, mas eu nem estava pensando nisso, irmão Ricardo. E ele disse, então está aqui o teu presente. Aí,
ele pegou aquilo, e o Senhor já falou que era terno, mas não era um terno, era 5 ternos. Ele falou assim, ó, o Senhor mandou eu comprar 5 ternos e dar para você, amém? Aí, no meio desses ternos, estava o bege que eu queria usar, está aqui, ó, para a honra e para a glória de Jesus, amém? Porque o Senhor, Ele é assim, Ele se importa com nós, Ele se importa com o detalhe. E aí eu disse para a esposa, aí eu peguei, irmãos, peguei aquele externo, olha, eu ganhei um presentão de Deus. E aí a minha irmã, eu moro junto assim, a gente mora num condomínio assim, aí a minha irmã botou um negócio que ela estava fazendo de serviço, eu não consegui parar o carro, eu peguei tudo aquele externo do meu carro e saí assim. A hora que a minha esposa olhou, daí ela já gritou da porta, ei, tu descumpriu o combinado, e ainda tu tá em problema, porque era um, tu tá com mais de 3 aí. E daí ela correu, irmão Ricardo, no celular, e abriu o celular, cadê a fatura do cartão, cadê a fatura do cartão? Eu falei assim, ei, isso aqui foi faturado lá no céu. Aí contei assim, meus irmãos, para ela estava assim de pé, ela, não acredito. Eu falei sim, eu pedi um e Deus me deu 5 ternos. E um eu usei ontem, um eu vou usar hoje e vou usar a semana inteira. Então agora eu posso fazer o rodízio, irmão Ricardo. E eu não precisei pagar nada, somente crer em Deus, amém? Então o Josué aqui, ele recebeu, e eu não gosto de contar a história da Bíblia, ele recebeu uma comissão. Você vai levar esse povo, vocês conhecem isso aí foi batido muitas vezes, vocês conhecem bem de perto essa história. E o Josué, foi dito, tu vai te esforçar, tu vai ter que entregar, tu vai ter que ir. E sabe o que eu gosto, irmão Ricardo? Eu gosto de homem macho. E Josué era macho, Josué era homem de verdade, até que tanto que ele se esforçou tanto, que ele pegou aquilo e ele comprou aquilo para si. Mas se eu contar a história de Josué, vai ser um fracasso essa noite. Agora o Elias, você tem que se esforçar tanto, porque o irmão Brana disse, ó, seja tão crente, seja tão dedicado até que o diabo desista de você. Porque o diabo vem hoje, aí talvez ele te derrube, aí você se levanta, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu quero dizer, então você caiu, ó, eu não quero dizer, não tem problema, você caiu sim, eu também caí. A Bíblia diz que nós todos fomos destituídos da graça, e ó, se não fosse Deus, nós fomos destituídos da presença de Deus, e se não fosse a graça, nós estávamos perdidos. Então você caiu, você falhou, ei, mas Jesus Cristo tem uma mão amiga para te dizer, levanta. E sabe o que é que acontece? Você se levantou, você se botou de pé. E eu quero dizer a vocês, o diabo olhou, o Ricardo de novo de pé, vou lá para derrubar ele de novo. Aí veio o Ricardo, o irmão Ricardo, o senhor, tenho muito carinho pelo senhor, então eu estou falando o seu nome. Aí o irmão Ricardo fica de pé, e o inimigo derruba de novo. Irmão Ricardo já sabe o caminho das pedras. Ele sabe que tem um Deus poderoso, ele sabe que tem Deus misericordioso, e ele se bota de pé de novo. E o diabo olha, fala, poxa, de novo? De pé? E aí talvez, irmão Ricardo, possa acontecer o que aconteceu com Jó. Ei, Satanás, viu meu filho Ricardo lá? Ele cai, mas toda vez que cai, ele se coloca de pé. Amém? Então eu gosto de homens e mulheres que são corajosos, que são esforçados. E quando o Josué estava na guerra e estava se esforçando, irmão Ricardo, a Bíblia vai dizer que apareceu um anjo lá no arraial. E você sabe o que foi que Josué fez? Puxou a espada e disse, ei, tu é um do nosso ou tu é um contra nós? E se aquele anjo, brincasse de falar que era, ele espetava, ele furava, porque ele era homem, ele tomou assim diz o Senhor, como uma verdadeira, algo que é entre a vida e a morte. Então quando você toma a palavra de Deus assim, ei,
pode vir o câncer, pode vir a tristeza, pode levantar família, pode cair filho, pode ser o que for, pode vir tsunami, ei, pode vir o demônio do inferno que seja. Você está parado. E a Bíblia conta uma parábola sobre o homem que edificou a sua casa nas areias movediças e na pedra, na rocha. E a Bíblia diz que lá no deserto, quando aquele povo precisava de água, Jesus era a rocha, Jesus era a pedra. E eu quero dizer para vocês, então Josué, ele olhou para aquele anjo e disse: e aí, meu amigo? Mas você imagina, irmão Ricardo, como que o rapaz entendeu tanto esse recado, que ele foi para cima do anjo mesmo. Ele estava decidido mesmo, ei, esse povo vai entrar. Então eu quero dizer assim, ó, ei, eu quero dizer, tem algumas pessoas da minha família que estão cocheando em dois pensamentos, mas eu quero que eles saibam, já falei para eles, tem eu que estou parado na brecha por eles. E eles, ó, já falei para um deles lá, irmão Ricardo, tem um lá que ele é muito brabo. Sabe aqueles homens brabos mesmo? Eu cheguei e falei assim para ele: eu amo você, mas nem que você vá chorando, mas você vai para o céu, porque você leva meu sangue. Eu sei que Jesus Cristo me ama, e se Ele me ama, Ele te ama também. E você sabe o que acontece? Esses dias, e ele é brabo, o homem é. Sabe o que aconteceu esses dias, meus irmãos? Ele estava sentado na segunda cadeira da igreja. Eu olhei aquilo lá e falei: ei, Deus já começou a mover. Porque muitas vezes Deus vai deixar só para ver o que atitude você vai tomar. Porque talvez aquele anjo poderia ser grande, poderia ser forte, poderia ter uma espada maior, mas Josué disse: ei, eu tenho Deus comigo, eu acho que nada pode me resistir. E eu quero dizer para vocês que não há demônio grande, não há demônio pequeno, porque grande de verdade é o nosso Deus, a quem nós servimos. E ele disse: eu sou o mesmo, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sou Deus e não mudo. Então, se ele teve compromisso com Josué, que se esforçou, irmão Ricardo, nessa noite ele tem que cumprir a palavra da mesma maneira, porque ele é Deus e não muda. Você pegou ele pela sua palavra. O irmão Branham diz que quando você o toma por sua infalível palavra, ó, o inferno sabe que você entendeu, amém? Então aqui, eu estou alegre, porque hoje foi o dia que o Senhor criou para que nós possamos ser felizes. Eu estou feliz. Eu vi o irmão Ricardo, eu vi os meus irmãos, eu vi vocês cantando, eu vi o céu aqui essa noite. Eu quero dizer que nós somos criadores de atmosfera. Ei, se você está preocupado com a quantidade, eu quero dizer que não tem lugar para se mover aqui dentro, porque eu tenho um anjo, você tem um anjo, nós juntemos, ó, a bênção é garantida, amém? Agora aqui, eu quero citar algo. Então Josué, ele recebeu a comissão. Ele poderia ter ficado lá chorando, meus irmãos, dizendo: o meu líder morreu, o meu líder. Ele podia ficar questionando, como alguns de nós ficamos questionando, mas como que ele levou aquele povo por tantos anos, chegou lá e não pôde entrar. Não. A partir daquele momento que Josué entendeu quem ele era e a missão dele, Moisés já ficou sendo um passado. Falava-se bastante de Moisés por causa da lei e do que ele deixou de exemplo, mas Josué sabia que naquele momento era com ele. Então eu quero te dizer que nesse momento, nessa reta final, é comigo e com você. Vamos buscar, o irmão Branham diz assim, quem é que tem mais autoridade no céu? Um anjo que nunca caiu, que está lá assim, e a Bíblia chega a dizer que uma asa cobre o pé, uma asa cobre o rosto e uma asa cobre o resto, e eles ficam santo, santo, santo. E o irmão Branham diz assim, quem é que tem mais autoridade lá? Um anjo? Ou o Ricardo que pecou e que caiu e que foi salvo pela graça? Sabe quem é? É o Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, irmã,
Os anjos estão, e isso aqui, eu estou citando que vocês conhecem. Eu só estou vivificando uma coisa que ela tem vida todos os dias. Se eu falar todos os dias disso, todo dia ela toma vida. E o apóstolo Paulo disse que os anjos estão lá estarrecidos, assim, para o que ele foi preparar. E aí o diabo disse: ei, isso foi para o Ricardo? É para o Ricardo? É para o Elias, aqueles falhos? E Jesus parece que estufa o peito e fala: é para eles mesmo. Eu vim preparar porque eles merecem. Eu vi o Ricardo no dia das falhas dele, mas também vi que lá no final eles vão chegar e não vão negar o nome e vão dizer: ei, Jesus Cristo acima de tudo. Você imagina? Esses dias eu troquei de carro. Peguei um carro bonito. E aí um amigo meu pegou e falou assim: Elias, que coisa mais bonita. E eu fiquei com o que o irmão Firmino sempre falava, né? E o pastor Sérgio já citou várias vezes, talvez isso aqui é só apenas lata. Não passa disso. Lá no céu eu não vou precisar disso. Só aqui, para ir aqui evangelizar, e meu carro é feito para isso. Não é feito para bagunça, para nada, é para isso. E para a comodidade da minha família. E esse meu amigo olhou assim e disse: meu, que carro mais bonito, porque estava novo, né? E não sei o que, e ele falou assim: esse é teu sonho? Eu falei: não, esse não é o meu sonho. Esse é um desejo que eu tinha, porque eu comprei da marca que eu queria. Mas agora eu quero te falar de um sonho que eu tenho. Sabe qual que é meu sonho? Ele falou: deve ser a nova Hilux. Eu falei: não, eu tenho 33 anos, eu tenho desejos também, não posso? Posso. Aí ele falou assim: não é a nova, então eu Porsche. Eu falei: não, então pera que eu vou tentar adivinhar. Ele começou a chutar aí. É a nova Dodge Ram. Eu falei: eu vou te contar qual que é meu sonho. O meu sonho é eu estar assim na rua da Nova Jerusalém e olhar lá o meu corpo assim transformado e olhar Ele, o meu Salvador, Ele olhar para mim e eu olhar para Ele, irmão Ricardo, e Ele vir ao meu encontro, eu olhar para baixo assim, olhar aquela cicatriz, aquelas dores, aquelas dificuldades, e eu falei para Ele nesse entusiasmo que eu estou te falando, e Ele me ver assim, olhar, e eu olhar meio arrebentado, porque uma decepção aqui, um problema ali, um filho aqui, uma coisa ali, um parente aqui, e Ele olhar para mim, e eu como sou homem, tentar engolir o choro, mas aquela lágrima nervosa rolar no meu rosto. E se fosse o pastor César seria bom, se fosse o William Brana seria bom, mas não vai ser. O próprio Cordeiro que me salvou se aproximar, limpar aquela lágrima e vai dizer: não chores mais, porque tudo tem passado, entra para o gozo do teu Senhor. Esse vai ser um grande dia para mim. Esse sim é um sonho, esse sim é um desejo. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aqui falando dele, eu estou aqui dizendo que ele salva, eu estou dizendo aqui que vale a pena servir a Deus. Ei, o que eu poderia dizer a vocês esta noite? De um esforço-te, de um tem bom ânimo. Ei, não te mandei eu, diz o Senhor. Eu quero dizer, o que falar de Isaías? Profetizou 700 anos, e não é as profecias de hoje. As profecias de hoje, você sai na denominação, eles começam a falar profecia, e ninguém cobra nada. Agora no tempo de Isaías, se falasse uma profecia e não acontecesse, era cerrado no meio. Isaías profetizou que uma virgem conceberia, e não aconteceu. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi cerrado ao meio. Faça a proposta aí para o mundo denominacional. Querem fazer profecia? Faça, mas se não se cumprir, nós corta vocês no meio. Não sobra mais profecia. Eu quero falar. Então Isaías estava ali e fez tudo aquilo, profetizou e não viu acontecer.
Mas um dia, quando o rei chegou lá, que ele entrou no templo, veio-lhe uma visão. Por que vale a pena se esforçar? Ele viu um vestido, uma majestade, assentado no trono, e aquilo para ele foi recompensador, todos os esforços, e depois ele é cerrado ao meio. O que falar de Isaías essa noite? Se esforçou, fez o que tinha que ser feito, e agora eu quero te dizer, valeu a pena. Ele não viu o Salvador, ele não viu a Virgem que concebeu, mas ele foi obediente. Ei, ande com Deus, viva com Deus. Ei, não solte de Deus em um minuto da tua vida. E agora, o que falar de Jeremias? Muitos chamam ele de chorão, lamentando. Falou sobre a ida à Babilônia, foi à Babilônia, veio, pregou 40 anos, foi fiel a Deus, morreu, mas viu no final que Deus era maravilhoso. O que falar? Olha, o que falar do apóstolo Paulo? Cuidou de gente, pregou, edificou igrejas, deu a sua vida, levou pedrada, levou chicotada, deu o seu tempo, deu aquilo, mostrou o que é o verdadeiro amor. Ele mesmo que disse, que se falasse a língua dos anjos e dos homens, que falasse, que tivesse sonhos, que tivesse interpretação, que tivesse profecias, e que se não houvesse amor, nada disso serviria, porque ele estava falando de um amor maior, daquele amor que te olhou essa noite e disse, ele está sentado lá, porque ele está interessado em mim, ela está sentada lá porque ela quer chegar mais perto, amém? Amém? Então o que falar desses homens? O que falar desses homens? O que falar do próprio Estevão, que foi apedrejado fora das portas do templo, e enquanto ele estava com a convicção que, Jesus, ele estava ali, ele estava atraído por algo, havia algo que te chamou e me chamou, que é mais forte do que o mundo, que é mais forte do que o inferno, e Estevão estava se esforçando, porque se esforçar não é na hora boa não é na hora da merenda, não é na hora do piquenique não. O irmão Brana diz que tem muito crente que está vivendo piquenique, só que o diabo não está no piquenique. O diabo quer derrubar, quer matar. Ele veio só para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então Estevão estava se esforçando. Alguém já levou alguma pedrada aqui pelo Evangelho? Já levou, irmão Ricardo? Não? Eu também não levei. Alguém já levou uma chicotada? Com a língua? Língua já, né? Ou não? Não também? Que tem umas línguas que dói mais do que chicote no lombo, né? Vamos ser sinceros. Falam do que não estão sabendo, e ainda por cima botam um pouquinho mais de engodo. Essas dói. Mas fora disso ninguém levou uma chicotada. Paulo apanhou. Alguém já foi preso aqui por causa do Evangelho? Eu também não fui, mas Paulo foi. E sabe, irmão Ricardo, quando aquele homem... deixa eu fazer mais uma pergunta que eu esqueço. Alguém aqui já perdeu a cabeça por causa do Evangelho? O apóstolo Paulo perdeu. E sabe que quando ele estava ali sentado, com o seu pescoço assim, que aquele capataz puxou aquilo que ia golpear o seu pescoço, Paulo olhou assim, isso dá tanta alegria no coração, e ele chamou a morte e disse: ei morte, qual é a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? E parece que se ele tivesse amarrado, eu muitas vezes já falei sobre Paulo, disse, dá uma vontade de pegar e sair correndo. Ei morte, aonde está a tua vitória? Jesus Cristo te cravou no Calvário e disse assim: agora é comigo a coisa. Aí um amigo meu, como é bom servir a Deus, meus irmãos. Tudo está sob controle, não está? Papai está no controle. Olha, eu morava num lugar muito perigoso, lá em Santa Catarina,
uma época, e quando o meu pai trabalhava à noite, e ele chegava por volta das 10h30, e às vezes até 10h30 da noite eu ficava assim, sabe? Eu falava para a mãe: mãe, eu sou o homem, né? Eu tinha um bulldog. Vocês chamam de bulldog aqui? É? Paddock, lá nós chamamos de bulldog. E aí eu tinha umas pecas debaixo da minha cama. Eu falei: se a mãe precisar, tem eu como homem. Mas eu ficava assim, sabe? Tá? Um medo, um gelo na barriga. Mas quando eu vi assim, ó, Léo, cheguei. Era o meu pai. Eu falei: agora pode vir. Agora nós estamos bem. Agora o meu pai está em casa. E dava uma segurança, irmão Ricardo. Eu deitava, dormia, até esquecia que eu estava para ajudar se precisasse. E eu quero dizer que nós temos o Pai Celestial sobre o controle de todas as coisas. Quando Jó quis questionar alguma coisa que ele não tinha que questionar nada de Deus, Deus disse: ei, onde estava tu quando eu fazia o firmamento da terra? És tu que dá ordem para o touro? E ele fez as 70 perguntas lá, e ele disse: onde que tu estava? E Jó falou: eu acho que é melhor ficar quietinho. Sabe por quê? Ele estava dizendo assim, ó: aconteceu um problema na tua vida? Na minha aconteceu. Você já chorou alguma vez? De tristeza mesmo? Eu já chorei muito de tristeza. Você sabia que Deus, Ele estava contabilizado isso passar na nossa vida? Porque ele disse assim, como disse o irmão Brana: para sentir a ausência do calor, tem que haver o frio. Para haver a ausência do frio, tem que ter o calor. Uma coisa chama a outra. O irmão Brana diz assim, ó, que um fundo clama outro fundo. Se o teu fundo clama a Deus, ele tem um fundo que clama que ele vai responder. Então eu quero dizer que quando Estevão estava ali, e ele estava ele estava ali, e Estevão estava fora do templo, e começaram a apedrejar ele, que ele foi morto apedrejado. Ele olhou para cima e ele não viu um assentado. A Bíblia não vai dizer isso, irmão Ricardo. A Bíblia vai dizer: e os céus se abriram, e eu vi um de pé. Sabe por que ele estava de pé? Porque ele estava pronto para recepcionar Estevão. Agora o apóstolo Paulo, para você ver como ele está no controle. Aí o apóstolo Paulo estava lá, e ele gritou: ô morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu no Calvário. E quando desceu aquela lança, aquele objeto que cortou a cabeça de Paulo, Satanás pensou: peguei ele, parei o evangelho, agora acabou. E sabe o que é? Paulo estava num corpo corruptível, e quando foi cortado a sua cabeça, da mesmo lugar onde que ele estava, ele saltou para um corpo incorruptível. E ele está aqui, ó, eu quero falar uma coisa para você: o Deus que dá aquele corpo está aqui essa noite. Ele já tem tudo reservado, ó, já está tudo anotado, ei. Ele já tem os tombos da vida, ele já tem os tropicão, mas é como eu já falei aqui, o irmão Brana diz que ele já te viu uma obra consumada. Não dá esperança. E eu quero falar mais uma coisa para os irmãos. Ei, sabe quem que é nosso adversário? Eu não vou gritar aqui, eu vou falar bem tranquilo, porque, ei, o nosso adversário, ele já está julgado, e ele vai ao lago de fogo. Mas a minha Bíblia diz que eu e você, ao que vencer, Apocalipse 3:21, ao que vencer, darei que se assente comigo, como eu estou assentado com meu Pai. Ei, Satanás ficou com vontade, Satanás ficou com desejo, e se você não se esforçar, você não chega lá. Se você não dá um passo de fé, você não consegue alcançar, porque a Bíblia diz que para se chegar perto de Deus, é necessário que haja fé. O que é a fé? A fé é assim: eu estou aqui, vou colocar o pé, eu sei que é um precipício, eu sei que é algo incerto, mas quando eu botar o meu pé, Deus bota o degrau, e eu dou esse passo, e quando eu der o próximo passo,
Eu não sei como, porque eu sou alguém ilimitado, mas eu conheço alguém que é ilimitado. Eu conheço um que quando o povo de Israel estava sobre o mar, ele disse: ei Moisés, não está na hora de orar não, está na hora de dar ordem para esse mar que fui eu que criei, para que ele se abra, para que vocês passem seco. Mas é o mesmo Deus que nessa era está dizendo assim: se você for sincero na tua oração, porque talvez você achou que isso foi para uma umbrana, mas não foi, o anjo falou para aqueles que creem. Se você for sincero na tua oração, você pode tirar o câncer das pessoas, você pode curar o câncer das pessoas. Mas sabe o que acontece? Mas é porque eu sou irmã, não posso. Mas quem foi que falou isso? A Brana diz, naquela reunião, aquela irmã estava sentada e tinha uma outra irmã com um filho, vocês conhecem a história, e ela está ali, e o Espírito Santo está instigando ela: ore pela criança, ore pela criança. E o Espírito Santo incomodou tanto ela, que ela disse: irmã, ela chegou, a irmã Brana disse que ela chegou baixinho: irmã, será que eu posso orar pelo seu filho? Ela: claro que pode, irmã, está aqui, ora. E ela pôs as mãos, repreendeu Satanás, mas a irmã queria uma confirmação, foi para a fila. Quando ela chega na fila, o profeta do Senhor disse: irmã, o que a senhora está fazendo aqui? Lá em cima da galeria, quando a senhora estava lá, que o seu filho estava com febre, havia uma irmã lá, e ela orou e o seu filho está curado. Então quer dizer o quê? Ei, o diabo ele não pode com ninguém, ele é só rompante. Eu vou te contar uma estratégia de Satanás. Satanás ele quer te deixar no ontem, no passado. Ele quer te dar depressão, é isso que ele quer. Ele quer te deixar ali pensando no teu erro, no que foi o ontem, no que eu deixei de fazer. Ele quer deixar você depressivo. Ele quer fazer você de manhã cedo não levantar da cama, não dobrar teu joelho, porque é a maior dádiva que tem entre um homem mortal e um Deus que é grandiosíssimo. A maior coisa que existe é poder falar com o papai, agradecer o papai. Então ele quer te deixar nessa condição, ele quer te trazer aqui, ele quer te levar a ficar depressivo pelo teu passado. Tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão e dizer que não tem erros no passado? Tem alguém aqui? Então nós estamos juntos, porque eu também tenho. Eu tenho erros que, se fosse falado aqui, misericórdia sobre a minha vida, que a graça e o sangue de Jesus Cristo possa me ajudar. Mas eu quero dizer que se Satanás não te segurar neste passado terrível, que tem pessoas que não saem e não conseguem colocar o seu barco, colocar a sua navegação adiante, por causa que está amarrado com algo chamado âncora, e essa âncora chama-se passado. E era bom você ir lá com a palavra de Deus, que é uma espada afiada com dos dois gumes, e cortar essa âncora chamada passado. Falar: eu fui, eu era, sim, eu reconheço, mas eu reconheço que é um sangue que purificou todos os pecados. Agora eu quero falar que se o diabo não te conseguir, e talvez você, pela pregação, pela tua entrega, ali você conseguiu vencer, como eu consegui vencer, porque estar atrás do púlpito não é fácil, é terrível. Eu tenho renúncias, eu tive que voltar a pessoas que eu errei no meu passado e pedir perdão. Olha, engolir o Elias, engolir o ego e dizer: eu estou renunciando tudo, porque eu sei que Deus pode usar, eu sei que Deus pode fazer. Mas sabe o que é? Quando Deus chama um homem, Deus chacoalha ele. Mas eu quero dizer que talvez você venceu, e você conseguiu deixar aquele porto cheio de lembranças e de coisas que não conseguiam deixar você viver, porque quem está preso, atrelado ao passado, não vive. O senhor vive pelo que comeu ontem? Eu também não. Você vive pelo que você orou ontem? Não, eu também não. Agora Satanás vai
jogar outra artimanha. Ele vai querer te levar ao teu futuro. Sabe como? Você está no hoje, certo? Mas ele vai querer dizer: e como vai ser a reunião amanhã lá em Campina Grande? E aquela roupa que você tem para lavar amanhã? E o boleto de amanhã? E a coisa de amanhã? E isso de amanhã? Então ele vai te dar uma ansiedade pelo amanhã, aonde a minha Bíblia diz que o dia de amanhã é incerto, não pertence nem a mim e nem a você. Se Deus não tiver misericórdia de mim, a hora que eu encerrar, que eu descer ali, porque a vida é um sopro. Agora eu quero dizer, então ele vai querer te dar uma ansiedade pelo pagamento, uma ansiedade, e ele já conseguiu te deixar um pouco no passado, e agora ele te levou lá para o presente. Será que com quem que a minha filha vai casar? Como que vai ser? A roupa de amanhã, ou isso, ou aquilo. Ei, o diabo já te pegou. Agora, quando você está parado no hoje, qual que é o poder do hoje? O poder do hoje é o seguinte: o meu mestre, quando foi morto e foi levado ao Calvário, e eu me identifico muito com isso, havia um ladrão lá, irmão Ricardo, do lado dele, e ele disse assim: ei, poderias tu se lembrar de mim quando entrares no teu paraíso? E Jesus podia dizer sim, no dia da última ressurreição, não poderia? Poderia. Ele poderia dizer assim: desce daí, vai lá e se batiza, né? Poderia, toma umas 3 Santa Ceia, não poderia ser? Mas não, ele olhou e disse assim: hoje, tem alguém que tem dúvida? Eu não tenho. Hoje tu estarás comigo no meu paraíso. E o poder do hoje é assim: você está querendo da igreja, o diabo está querendo levar a tua mente para o feijão lá em casa, para a roupa, para a filha desobediente que está em casa. Ei, faça bem feito aqui. Quando você fazer bem feito hoje aqui, o diabo não te dá nem ansiedade, não te dá nem depressão. Aí você se enquadra com a palavra, e quando você sai daqui, você sai com algo resolvido, você sai com a presença de Deus, você sai com anjo. E pelo que eu conheço da presença de Deus, a alegria, a tristeza, quando ela chega nessa presença, ela salta de alegria. Os problemas, eles tomam uma resolução, eles se resolvem por si mesmo, porque Jesus, Ele é autossuficiente e capaz de todas as coisas. Mas se você ficar preso no teu futuro, tem alguém que quer o futuro? Eu quero o futuro, eu sei que meu futuro será bom. Eu tenho 2 filhos, eu vou ter 3, talvez eu vou ter uma casa maior, ou talvez eu vou estar na Nova Jerusalém, ou talvez eu vou estar com um novo corpo, ou talvez eu vou estar falando com o irmão Ricardo lá, e eu vou falar: pois é, irmão Ricardo, já passou um milênio, já passou uma eternidade, e o senhor nem contou direito como que... Vai ser bom, né? Aí eu venho aqui, prego, vejo os rostos desses irmãos lindos, maravilhosos, que eu quero dizer para vocês que eu vejo Jesus Cristo na vida de cada um. Aí eu venho aqui rapidinho, cumprimento um, cumprimento o outro, saudade e tal, o irmão Ricardo canta para nós e eu vou embora. Eu falei para Deus: Senhor, conversei com o senhor indo para a praia de Campina, lembra aquele dia? E eu falei, o irmão Ricardo falando comigo, eu disse: Senhor, eu queria ficar pelo menos umas 2 eternidades conversando com o irmão Ricardo. E aí o irmão deu uma palhinha disso de voz. Eu falei: a minha voz ela está igual uma taquara rachada, precisa melhorar essa voz, porque eu tenho 30 anos, se eu chegar à idade do pastor Sérgio, eu ficar sem voz, então tem que ter os cuidados do irmão Ricardo. E eu falei: como eu queria conversar com o senhor por um bom tempo. Então eu quero dizer: ei, não deixa o diabo te prender em nenhum deles. Hoje, como que vamos viver hoje? Hoje eu vou na igreja, então como que eu vou? Eu vou bem vestido, eu vou perfumado, mas talvez você pensou que é o perfume aquele também vale, mas não, o perfume que eu estou falando é o perfume da rosa de Saron. Aí chega aqui, a irmã está com o perfume da rosa de Saron, a outra irmã está com o perfume da rosa de Saron, e daqui a pouco nós fazemos um grande banquete na presença de Deus, e o irmão Brana diz que aquilo chega às narinas do Senhor, Ele se agrada, e Ele olha, Ele fica satisfeito, e Ele diz: eu vou abençoar, eu vou liberar, eu vou dar o que aquele povo precisa, amém? Agora,
O Josué era esforçado. O Josué era esforçado. O Josué queria cumprir a ordem de Deus. O Josué queria fazer aquilo. Ele viu Moisés fazer e tomar a palavra, viu os sinais, viu as maravilhas. Mas só que agora o que Moisés não tinha feito muito, Josué teria que fazer, que era guerrear, que era tomar, a palavra de Deus diz, polegada por polegada. Sabe como que é a polegada de Josué? Hoje eu conquistei um da minha família. Aí eu tinha eu vou contar para vocês, e está ali, vocês vão ver ele comigo amanhã. Eu tinha um cunhado duro, brabo, homem, não podia falar, se falava ficava brabo, mas ele tinha a igreja dele, está tudo certo. E eu falei assim, mas espera, que no tempo que essas duas patelas, nós chamamos de patela lá em Santa Catarina, cair no chão, essa aqui tem poder. Quando isso aqui encosta, que ele faz aquele barulhinho do osso, o inferno diz, agora deu. Agora ele vai mover o céu, agora ele vai pedir isso para o papai dele, e o diabo sabe disso, ele sabe porque ele reconhece o poder, ele sabe que nós somos filho amado, e ele sabe que quando nós pedimos com fé, o papai faz, só que ele vai querer jogar as artimanhas dele para fazer você esquecer que você é vencedor, que você vai sentar no trono, que você vai reger as nações. Aí eu dobrei lá e falei, Senhor, Tu sabes o que faz. E eu queria que esse moço aqui, ele é novo, tem 28 anos, eu queria que ele conhecesse um pouquinho do que eu conheço, porque eu acho que o maior prazer que existe para a minha vida é quando eu posso servir, ou quando eu posso repartir aquilo que eu tenho. E eu quero dizer, e ele, convidei ano passado, vamos, até ajuda na passagem, o que for preciso. Ele disse, não vou fazer o que lá? Vocês não são da minha fé? Eu disse, tá bom, mas ano que vem está aí de novo. E quando você tem paciência, Mombrana disse que Deus olhou e disse, haja luz, e virou as costas. E o Mombrana disse que não se fala quanto tempo que houve a luz. Ele falou, creu. Houve a luz ou não houve? Houve. Então eu disse, ele vai estar lá em João Pessoa um dia desse. Aí até agora tirei uma fotinho lá, eles estão na segunda cadeira, assim, ele, a minha cunhada, a minha sogra, e o sogro não quis vir, mas eu disse assim para ele, ano que vem tu vai. Aí ele olhou, não vou fazer o que lá? Eu falei assim, calma, você vai. E aí esse meu cunhado estava lá, e ontem ele chorou, e ontem ele orou, e aí ele chegou no final e falou, obrigado pelo convite, gostei do povo, gostei da palavra. Então, quando você confia em Deus, pode demorar o tempo que for, se for teu vai vir, se for teu, vem aqui, vem na palma da mão. Só que tem uma coisa que o irmão Brana diz, que é o que faz mover a Deus, é a tua e a minha oração, amém? Então, você quer se aproximar de Deus, oração, você quer se aproximar de Deus, leitura, você quer se aproximar de Deus, você chega com essas duas coisas, que o céu estremece e reage a teu favor, e o inferno fica preocupado, amém? Então, como é bom servir a Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Então aqui, Josué estava esforçado, lutou, perdeu alguns, e ele chegou na terra prometida, teve alguns desafios, teve alguns problemas, teve algumas coisas que ele não tinha contabilizado na ideia dele que iria acontecer, mas quando ele chegou lá, tudo que ele houvera ouvido falar da terra que mana leite e mel. Mas talvez você ache que eu estou contando uma história, que ele ouviu que lá do outro lado havia um novo corpo, havia uma rua de ouro, havia os muros de jaspe, haveria uma mansão, haveria um novo céu, uma nova terra. Eu não estou falando de Josué, eu estou falando de mim e de você. Então Josué, ele escutou falar, e logo depois ele contemplou com suas vistas aquilo que foi prometido aos seus pais anteriormente, amém? Então,
como Josué tinha um Deus, nós também temos, é o mesmo Deus que prometeu para Josué aquela terra, prometeu para você um novo corpo, prometeu para você uma nova terra, prometeu para você paz, prometeu. Vamos ser sinceros, quem é que tem paz de verdade aqui? Um dia acorda, é um problema, vai no trabalho, é outro problema, vai fazer alguma coisa, é um problema. Isso não é paz. Temos relapsos de, muitas vezes você se encontra assim, você derrama as tuas lamentações, os teus choros a Deus, e você fica tranquilo, e o diabo já está, agora eu vou mandar aqui, agora eu vou mandar uma dor de cabeça, agora eu vou mandar isso. Mas tem um dia que o profeta disse que ele vai ser preso e jogado ao lago de fogo. Aí nós seremos felizes de verdade, haverá uma alegria que, olha, nunca ninguém sentiu na face dessa terra. E aí a Bíblia, irmão Brana, vai dizer, e quando você chegar lá, e que vai ser uma sucessão de alegria, você vai ver tal coisa. Daí eu vou correr, irmão Ricardo, olha essa linda fonte. Aí irmão Ricardo, oh, que coisa linda. E quando nós se virava, olha esses pássaros, olha isso aqui que ele fez. E daqui a pouco, uma sucessão atrás da outra de coisas maravilhosas que ele preparou para mim e para você. Amém? Amém? Então eu quero dizer assim, já para ir para o final, o salmista disse no Salmo 121, 2: da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora eu quero te dizer uma coisa, você largou do passado, não ficou atrelado, olhando muito para o futuro, e você está no hoje. Você veio aqui, você cantou, você escutou a palavra, você deu amém, e você está indo para casa abençoado, e aonde você tocar é bênção, aonde você chegar o diabo tem que sair, aonde você botar as plantas do teu pé prospera, porque você está no hoje, você está no agora, você está vivendo a promessa de Deus agora, porque o de amanhã não te pertence, o de ontem também não, mas o de hoje é agora, tem gosto, o maná era para o dia, era para o hoje, era para o agora. Então o maná agora caiu aqui, agora você se alimenta, agora você toma força, agora você toma proporção, agora você entrega de novo a vida, e amanhã ele te sustenta, amanhã ele te fortifica, e se levantar algo terrível amanhã, ele mesmo vai se encarregar, porque você está cuidando do dia de hoje. Amém? E eu gosto daquela velha e boa música, daquele hino, irmão Ricardo. Quero ler uma parte aqui. Eu quero estar aonde a luta se travar, amém? No lance do imprevisto. Ei, você já viu isso? Você já notou isso? Você está aqui, tenso, com problema, com dificuldade. Daqui a pouco dá um imprevisto e Deus entra e mudou a história. Então eu quero estar no lance do imprevisto, na frente me encontrar. Ei, se você é do fundão, você me desculpe, mas eu quero estar na frente. Eu quero estar aonde que a batalha se travar, porque eu sei que eu sou vencedor, eu sei que Deus já venceu, eu sei que Ele pode todas as coisas. Então eu quero estar na frente, eu quero ser encontrado como o primeiro, amém? Eu quero ser encontrado lá lutando, não quero ser encontrado como covarde não, eu quero ser lembrado porque fui fiel. E agora, irmão Ricardo, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória. Lembra daquele soldado de Davi, que foi buscar a água, fechou a espada? Alguém conhece essa história? Conhece, né? Fechou a espada, e ele saiu abrindo caminho, e foi, aquilo, a mão dele ficou tão travada, que depois tiveram que abrir, mas ele trouxe a água. Então eu quero dizer para você, fecha com Deus, fecha com Jesus. Se acontecer, eu oro mais. Se piorar, eu oro mais. Se piorar, eu jejuo mais. Se piorar, eu vou lá na igreja, abro a igreja e dobro meu joelho lá. E se o diabo me provocar, eu vou de novo. E se piorar, eu vou de novo.
o diabo vai desistir, o diabo vai largar do meu pé. E se qualquer coisa acontecer, eu viro mais crente do que eu sou. Não estou aqui para voltar atrás, não. Agora, meus irmãos, vou terminar com isso. Até que eu possa ver a glória, se alegrando do quê? Da derrota? Porque nós temos um Deus vitorioso, amém? Se alegrando da vitória, aonde Deus vai me coroar, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Ele, porque Ele merece, amém? Então eu falei sobre Jeremias, encontrou os irmãos da música, pode vir. Moisés levou aquele povo, chegou lá, Deus disse: tu não vai entrar. Mas depois foi visto, quando Jesus ressuscitou, foi visto lá em Jerusalém. Agora Paulo estabeleceu igrejas e fez tudo o que falei, está lá. Agora quero dizer, Estevão também, e todos aqueles que persistiram pela palavra. E eu quero dizer esta noite, que com cada um de nós não vai ser diferente. Se você persistir, se você continuar, se você dar ouvidos para o que o Senhor diz, tem uma coroa te esperando. Ei, essas dores que estamos passando agora, jamais serão lembradas do outro lado. As decepções ficarão aqui, as tristezas e mágoas serão deixadas dessa terra. E Isaías disse que o próprio Deus queimaria 40 metros e não sobraria nem ramo e nem raiz. Então eu quero dizer que vai ser queimado pecado, vai ser queimado ofensa. Ei, o diabo bateu em tanta gente com isso, e Deus vai acabar com tudo. E nós vamos estar onde? Ei, eu sei que tem uma mesa assim, você vai olhar assim, vai dizer: meu, mas está longe. E nós estaremos sentados lá, agradecidos demais ao Senhor, e nós seremos felizes eternamente. Não é promessa de político, tá? É a verdadeira, inabalável, que nunca falhou palavra de Deus. Levantamos nossas mãos, vamos fechar os nossos olhos. Quem aqui se uniria comigo para nós orar por duas pessoas? Irmã Nina pede oração por Melissa, pela saúde. Irmã a Gene pede oração por filho e a sua nora, Nilton e Nina, para que Deus conforte seus corações pela partida do seu filho Vinícius. Essa é uma hora difícil da vida, mas que o Consolador, Ele está aqui essa noite. Ele é o que faz todas as coisas novas. Irmãos, eu quero dizer para vocês que viver com Ele é a melhor coisa que existe. Nós temos dificuldade, problemas, percas, cicatrizes, mas saber que Ele é o nosso Deus é maravilhoso. Pai Celestial, eu estou aqui na presença desse lindo e maravilhoso povo, que leva o Teu nome, que Te adora, que Te busca, Senhor, e nós se juntamos para orar por estas vidas aqui que necessitam de Ti. Pai, encontra eles no caminho da vida, encontra eles no caminho, Senhor, como o Senhor encontrou aqueles dois caminhantes de Emaús, que o Senhor falava coisas e ardia os vossos corações. O Senhor pode encontrar essas duas pessoas chamadas Nilton e Nina. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor também pode encontrar a dona Melissa e dar uma novidade de vida para ela, porque o Senhor é poderoso, Pai. Agora eu te peço, Senhor, pelas reuniões que seguem, eu te peço por esses irmãos que estão aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela ida para casa. Eu te peço por aquilo que eu falei, que possam arder no corações dos meus irmãos, Pai.
E também te peço, Senhor, que o Senhor possa dar vigor, que o Senhor possa ajudar a se esforçar. Obrigado por este momento. Pai, enquanto seguimos, Pai, a nossa vida, que possamos honrar o Senhor pelas nossas palavras, pelos nossos olhares, pelos nossos pensamentos, Senhor, até mesmo, Pai, quando o Senhor não tem ninguém vendo, Senhor, nós possamos te honrar, que nós possamos honrar o Teu nome em tudo que formos fazer. Pai, eu quero te pedir, quero te agradecer, quero te dizer muito obrigado por essa tão grande oportunidade de falar aos meus irmãos amorosos e dedicados à Tua palavra. Abençoa o que não veio, Senhor, abençoa os necessitados, os enfermos e aqueles que precisam mais de Ti, como eu preciso, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero desejar a vocês um bom final de semana, uma extraordinária reunião, e no domingo estamos aqui, porque faremos festa na presença de Deus. Aqui se manifestará o poder de Deus novamente, e quero declarar que vocês estão perdoados, amados, resolvidos, e mais uma coisa, estão acompanhados por Jesus Cristo, autor e consumador de toda boa dádiva. Vão em paz, meus irmãos, Deus abençoe. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim.